Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre Doutor Estranho 2. Eu sei que eu demorei, mas eu não podia não fazer a análise desse trailer maravilhoso. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, que é muito importante. E fique esperto porque vai ter mais vídeos aqui sobre o Doutor Estranho até maio, né? O filme vai sair em maio, então até lá eu vou fazer mais vídeos aqui analisando novos trailers, caso saia, e fazendo teorias, explicando, enfim. Então fique esperto para você não perder os nossos conteúdos sobre Doutor Estranho. Bom, logo no começo do trailer a gente consegue ver o Doutor Estranho aparecendo em um lugar completamente desolado, e no fundo a gente consegue ver ali o Sanctum Sanctorum. Provavelmente esse Sanctum Sanctorum acredito eu que seja de outra realidade, mas pode ser da nossa também. Mas eu acredito que vai ser nesse Sanctum Sanctorum que o Doutor Estranho ele vai aparecer fazendo ali aquela magia, né, com o Darkhold, e é onde ele vai acabar se encontrando com o Doutor Estranho sombrio, né, porque tem uma cena, tanto nesse trailer quanto no outro que saiu, onde a gente consegue ver o Doutor Estranho sombrio, e o lugar aonde o Doutor Estranho está naquela cena se parece muito com esse local aí meio desolado, com esse Sanctum Sanctorum que aparece logo no começo. Então eu acredito que vai ser nesse Sanctum Sanctorum que o nosso querido Doutor Estranho vai acabar se encontrando com o Doutor Estranho sombrio aí de outra realidade. Cara, essa cena do reloginho eu acho muito legal, porque ela simboliza meio que a fragmentação do tempo, né? Eu acho que eu já tinha falado isso na minha análise do primeiro trailer que tinha saído, como que esse reloginho quebrado simboliza as rachaduras na linha do tempo e tudo mais, né? Então eu adorei essa referência. Sem contar que esse relógio foi um relógio que a Christine Palmer deu pro Doutor Estranho, né? Então é mais uma referência ao primeiro filme. Aí ó, aqui a gente tem um momento onde o Doutor Estranho ele diz a seguinte frase: eu fiz o que eu precisava fazer para salvar o nosso mundo, né, para salvar o nosso universo. E enquanto ele diz isso, a gente consegue ver ele fazendo ali uma magia que provavelmente é magia do caos, a mesma magia que a Wanda usa, e a gente consegue ver também que ele está utilizando um livrinho que, ao que tudo indica, é o Darkhold. Essa cena dele usando essa magia do caos, como eu falei, eu acredito que é naquele Sanctum Sanctorum que a gente viu lá no começo do trailer, no meio do nada. Eu acredito que ele vai acabar indo para lá em busca de algum tipo de resposta, que nós não sabemos qual é. Mas essa frase do Doutor Estranho, onde ele diz, eu fiz o que precisava fazer para salvar o nosso universo, ela é uma frase muito interessante, porque geralmente quando a gente escuta ela pela primeira vez, a gente acaba associando ela aos eventos de Homem-Aranha, né, que foi o filme mais recente, que também trabalhou com essa temática de multiverso e tal. Porém, contudo, todavia, e se ele não estiver falando de Homem-Aranha? E se ele estiver falando de alguma outra coisa que ele fez para salvar o nosso mundo? Entendeu? Porque existe uma teoria, e eu não vou me aprofundar muito nela aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas existe uma teoria em que diz que o que está causando tudo isso foi a vitória dos Vingadores em cima do Thanos. Por quê? Lá na série What If, aliás, se você não assistiu What If ainda, assista, porque ela vai ser muito importante para você entender esse filme, mas lá na série What If, a gente é apresentado a um conceito que é o conceito de pontos fixos na linha do tempo. Ou seja, toda a linha do tempo existe pontos fixos, que são momentos, são acontecimentos que sempre vão acontecer e que você não pode, em hipótese nenhuma, alterar. Se você altera um ponto fixo na linha do tempo, toda a sua linha do tempo, toda a sua realidade acaba entrando em colapso. Foi exatamente isso que aconteceu lá naquele episódio do Doutor Estranho Sombrio, né, onde ele tenta a todo custo
impedir a morte da Christine Palmer, sendo que a morte da Christine ela era um ponto fixo na linha do tempo, ou seja, era um ponto que não poderia ser alterado, de maneira que, quando ele finalmente consegue impedir que ela morra, ele acaba alterando esse ponto fixo na linha do tempo, e aí toda a linha do tempo começa a se desmanchar e começa a entrar em colapso, da mesma forma que a gente vê a nossa linha do tempo entrando em colapso no trailer. Então, essa teoria, ela diz que o Thanos, a vitória do Thanos, era um ponto fixo na linha do tempo, ou seja, era como se o Thanos ele já estivesse destinado a ganhar, como se fosse um ponto inalterável. Então, quando os Vingadores eles voltam no tempo, pegam as joias e derrotam o Thanos, eles estão alterando um ponto fixo na linha do tempo. Logo, isso acaba fazendo com que a nossa realidade entre em colapso. É uma teoria um pouquinho complexa, na minha opinião, mas eu vou fazer um vídeo só para ela, dedicado só para ela, então não se preocupem. Mas fato é que eu particularmente acho que essa frase, eu fiz o que eu precisava fazer para salvar o universo, não se refere aos eventos de Homem-Aranha. Eu acho que se refere a alguma outra coisa que o Doutor Estranho fez que a gente não tá lembrado. Depois disso, a gente consegue ver uma cena da nossa realidade se desmanchando, né, da mesma forma que acontece em What If, e de novo, assistam o What If, tá? Vocês não precisam ver a série inteira, mas vejam pelo menos o episódio do Doutor Estranho. E aqui o Wong, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: você abriu a passagem entre os universos e nós não sabemos quem ou o que irá atravessá-la. Geralmente a gente associa essa frase ao Doutor Estranho, né? A gente acha que o Wong, ele tá dizendo isso para o Doutor Estranho. Porém, o Wong, ele pode estar dizendo isso para qualquer pessoa, não necessariamente para o Doutor Estranho. Ele pode estar dizendo isso para Wanda, ele pode estar dizendo isso para América Chaves. Então, talvez não tenha sido o Steve que abriu essa passagem, pode ter sido outro personagem, né? Eu particularmente acho que ele está dizendo isso para América Chaves. Nessa cena a gente consegue ver aí novamente a nossa querida América Chaves correndo aí no meio da rua, fugindo de alguma coisa. E a América Chaves, ela é uma das personagens novas da Marvel que vai ser apresentada nesse filme. E basicamente o poder dela é criar portais pelo multiverso. Então o poder dela é viajar pelas diferentes realidades existentes, né? Então isso vai de total encontro ao contexto do filme, que é de multiverso. Então ela provavelmente vai ser uma personagem muito importante aí nessas viagens interuniversais, se é que a gente pode dizer assim. E a gente já tinha visto ela em outro momento no trailer, que é quando ela tá presa lá no comecinho por um monstro, né? Um monstro gigante ali tá prendendo ela, e a gente consegue ver ela viajando pelo multiverso junto com o Doutor Estranho Defender, que é uma variante do Doutor Estranho ali de outra realidade, né? Então eu acredito que ela vai ser, a princípio, introduzida no filme como uma parceira, talvez, do Doutor Estranho Defender, e aí quando ela vier para nossa realidade, ela vai acabar se tornando parceira do nosso Doutor Estranho. Que depois disso nós temos a primeiríssima aparição no trailer, né? Nesse trailer, pelo menos, da Feiticeira Escarlate, a nossa querida Wandinha, né? E enquanto ela conversa ali com o Doutor Estranho sobre o multiverso, inclusive eu achei muito legal ela ter referenciado o Visão, né? Mas enquanto ela tá conversando ali com o Doutor Estranho acerca do multiverso, a gente consegue ver uma cena onde o Kamar-Taj, ou um templo, que eu acredito ser o Kamar-Taj, está sendo invadido. E muitas pessoas acreditam que quem está invadindo o Kamar-Taj nessa cena é justamente a Wanda, que vai ser aí uma das principais vilões do filme. Porém, de acordo com os roteiros vazados que acabaram saindo, a Wanda, ela vai ser vilã, só que ela não vai ser vilã porque ela quer. Ela vai estar sendo controlada pelo Darkhold, né? Então vai existir ali algum tipo de força maligna no Darkhold, e essa força maligna vai estar controlando a Wanda. E eu acredito que essa força maligna presente no Darkhold, ela vai estar controlando a Wanda justamente para vir para nossa realidade, entendeu? Como se a Wanda fosse uma forma dessa força maligna
acabar vindo parar na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso universo. E aqui, meus amigos, começa a loucuragem, começa a ficar cada vez mais viajado esse trailer, porque a gente consegue ver ali o Barão Mordo, que ao que tudo indica, pelo menos pelo que eu acho, é um Barão Mordo de outra realidade, não é o nosso Barão Mordo, mas pode ser o nosso também, enfim. Mas a gente consegue ver o Barão Mordo de volta, conversando com o Doutor Estranho, falando que a profanação da realidade não passará impune, e a gente consegue ver aqui, meus amigos, o Tribunal dos Illuminati. E aí você deve estar se perguntando, quem são os Illuminati? Basicamente, os Illuminati são uma organização secreta formada pelas mentes mais brilhantes do universo Marvel, né? Então, ao longo da história dos Illuminati, diversos heróis fizeram parte ali dessa sociedade secreta, sendo que os mais icônicos talvez tenham sido o Raio Negro, o Doutor Estranho, já fez parte dos Illuminati, Charles Xavier, o nosso queridíssimo Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, também já fez parte dos Illuminati, o Namor já fez parte dos Illuminati. Então, assim, vários heróis famosos, aí, vários heróis de peso já fizeram parte dos Illuminati. E aqui a gente consegue ver os Illuminati do filme. Nossa! E a gente não só vê os Illuminati, mas a gente também vê uma presença muito, muito, muito especial, que é a presença do nosso queridíssimo Professor Xavier, interpretado por um ator que eu esqueci o nome, mas o nome dele vai aparecer aqui na tela. E, cara, não tem como a Marvel dizer que não é ele, porque, tipo, a voz dele é extremamente icônica, a gente consegue ver ali um pedacinho da carequinha dele. Então, cara, é o Professor Xavier ali naquela cena. Provavelmente ele vai ser um dos líderes dos Illuminati, e eu acredito que os Illuminati, nesse filme, eles vão ser usados como uma espécie de guardiões do multiverso, sabe? Eles vão ser responsáveis por monitorar e por proteger o bem-estar do multiverso. E uma vez que o Doutor Estranho acabou profanando a realidade, ele vai acabar sendo levado a esse tribunal dos Illuminati. E vale dizer também que tem os robozinhos nessa cena, né? Robozinhos que são muito parecidos com os robozinhos do Ultron, o que reforça a teoria de que talvez esse filme apresente o Homem de Ferro Superior, que é uma versão superior, basicamente, do Homem de Ferro, muito mais poderosa, com uma armadura muito mais avançada, e algumas pessoas dizem que o Homem de Ferro Superior vai ser interpretado pelo Tom Cruise nesse filme. E assim, gente, se o Tom Cruise aparecer nesse filme fazendo o papel do Homem de Ferro Superior, eu sinceramente não sei como eu vou reagir, porque ao mesmo tempo em que eu vou achar meio esquisito ver outra pessoa fazendo o Homem de Ferro que não seja o Robert Downey Jr., eu acho que eu vou achar bastante engraçado ver o Tom Cruise na Marvel fazendo o papel de Homem de Ferro Superior. Aí aqui nessa cena a gente consegue ver de novo, né, o Doutor Estranho sombrio, que muita gente diz ser o Doutor Estranho de What If, e assim, seria legal que fosse, porque faria uma conexão com a série, mas ao mesmo tempo eu não acho que seria muito legal, porque meio que obrigaria as pessoas a assistirem a série para poder entender os filmes, então eu acho que muita gente não ia curtir muito essa decisão, né, de tipo, você é obrigado a ver uma série para poder entender o filme. Mas é aquela coisa, gente, eu acho que cada vez mais a Marvel tá caminhando para isso, então se você não assistiu as séries ainda, assista enquanto dá tempo. Aí aqui tem uma cena onde parece muito a Capitã Marvel, mas eu acredito que seja a Monica Rambeau, uma Monica Rambeau de outra realidade. Algumas pessoas estão cogitando a hipótese de ser até mesmo a Maria Rambeau, né, que é aquela amiga da Capitã Marvel, mãe da Monica Rambeau, né, talvez haja uma realidade no qual era a Maria dentro do avião e não a Carol Danvers, e aí ela acabou se tornando a Capitã Marvel, mas enfim, eu acredito que seja uma dessas duas possibilidades nessa cena, ou a Mônica ou a Maria Rambeau. Não acho que seja a Carol Danvers, até porque já foi visto ali na própria cena o rosto dessa pessoa, desse herói, que a gente não sabe quem é direito, mas o rosto tem traços de ser uma pessoa negra, então não tem como ser a Carol Danvers. E muita gente tá falando também que é o Homem de Ferro Superior, mas eu também acho que não seja, porque
se você for olhar a própria silhueta, o próprio corpo é um corpo mais feminino, então eu acho que provavelmente é a Mônica Rambeau, sim. Aí aqui a gente consegue ver a Wanda com a outra Wanda, né, num cenário que parece muito com o cenário de Westview, né, e eu particularmente acredito que essa cena, ela pode ser a nossa Wanda tendo contato com uma Wanda de outra realidade, ou pode ser, quem sabe, uma ilusão que ela acabou criando ali sem querer, sei lá, enfim. Mas provavelmente a gente vai ter muito essa coisa da Wanda se encontrando com Wandas de outras realidades. Isso é algo que já até saiu no roteiro vazado, onde dizia que a nossa Wanda ela vai tentar possuir outras Wandas, né? Porque como ela não consegue viajar no seu corpo físico por meio do multiverso, só consegue viajar por meio de projeção astral, ela vai acabar possuindo o corpo das suas variantes, entendeu? E se isso realmente acontecer, eu acho que vai ser muito legal, essa coisa meio de possessão demoníaca no filme. E eu acho que vai ser, assim, muito legal se eles souberem fazer. Aí aqui, meus amigos, tem duas cenas no final que eu sinceramente não sei como que elas podem se encaixar. Na verdade eu sei, mas eu também não sei, porque, assim, são duas cenas que, primeiro, são muito diferentes de tudo que a gente viu na Marvel até aqui, tá? Esse filme, ao que tudo indica, vai ser bastante diferente do que a gente viu. Eu acho que ele ainda vai ter muito daquela fórmula Marvel, mas eu acho que ele vai ter uma pegada mais terror, uma pegada mais sombria, que a gente nunca viu na Marvel. A gente nunca viu um filme na Marvel que fosse puxado para esse lado mais terror, mais sombrio, né? Então eu acho que esse filme ele vai apostar mais nessa pegada, tanto que eles até trouxeram de volta o Sam Raimi, que foi um diretor que começou com essa coisa de terror, né? Que foi com Evil Dead, enfim. Então essa cena ela já mostra que o tom do filme vai ser um tom meio diferente, um pouco mais sombrio. E ao que tudo indica, esses seres que o Doutor Estranho tá controlando, enfrentando, sei lá o que ele tá fazendo, esses seres são os demônios presentes no Darkhold. Porque lembra que eu falei que vai ter uma presença demoníaca no Darkhold, que vai estar controlando a Wanda? Então, eu acredito que essa presença demoníaca no Darkhold vai ser justamente esses demônios que aparecem nessa cena junto com o Doutor Estranho, porque de acordo com alguns roteiros vazados, vai ter um momento do filme ali em que o Doutor Estranho vai ter que enfrentar demônios, né? E eu acredito que esses demônios são justamente essa força maligna que está controlando a Wanda. E se isso for verdade, isso pode acabar abrindo caminho para outros heróis, como por exemplo o Blade, porque imagina, se esses demônios conseguirem controlar a Wanda como uma forma de atacar a nossa realidade, isso pode acabar abrindo caminho para outras entidades, como por exemplo vampiros, né? E o Blade é um caçador de vampiros, então faria total sentido, né? Mas enfim, isso daí já é viagem minha, mas eu acredito que esses demônios vão ser os caras, vão ser essa força maligna que vai estar controlando a Wanda. Essa foi a minha análise. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou, se você gostou, se você não gostou. Aproveita e deixa aqui sugestões de vídeo, caso você tenha algumas. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, que é muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.